quando eu me referir a outra, eu vou chamar de Dudinho. Fiz o exame lá em 2019. O Thiago também, o Breno também, Maria Letícia fez? Fez o quê? Quando você estava na segunda série, você fez o exame da UERJ, só para conhecer como é que era? Não, eu só fiz Enem. Essa vai ser minha primeira vez fazendo a UERJ. Nem todos fizeram. Eu lembro que muitos fizeram só para ver como é que era, né? Geralmente os alunos da segunda série experimentam para conhecer, né, como é que é o estilo. Mas eu lembro da turma de vocês que nem todos fizeram. Então eu vou dar algumas explicações que serão óbvias e redundantes para quem já conhece o exame, mas para quem não conhece, vão ser importantes. Tá bom? Vamos começar a conversar. Olha só, nós temos agora 4 semanas de aula. A programação é para que em cada aula nós façamos 2 exames de qualificação. Vamos começar pelos 2 mais recentes. Foram esses de 2019, dos quais um deles vocês fizeram. Tá bom? Aí a gente vai andando para trás. Depois vamos fazer hoje 2020, depois 2019, depois de 2018, e a Olivia está entrando. Oi, Olivia, bom dia. Bom dia, Olivia. Tudo bem? Oi, eu tava no mudo, tava falando, tava no mudo, desculpa. Tudo bem? Meu computador deu problema, perdão, mas eu estou aqui. Tudo bem. Olivia, nós estávamos conversando sobre o exame da UERJ. Você fez na segunda série? Agora eu não estou vendo ninguém. Quando você estava na segunda série, você chegou a fazer esse exame da UERJ? Não lembra? Hein, Olivia? E a Amandinha está entrando. Sempre foi tarde. Bom dia, Amanda. Oi, Sérgio, desculpa, repete, por favor, eu não ouvi. Minha internet está muito ruim, tá tudo ruim. Eu perguntei o seguinte, Olivia, que lá, quando você estava na segunda série, em 2017 e 2019, vários alunos fizeram esse exame de qualificação da UERJ, só para ver como é que era, né? Como teste, né? Você chegou a fazer? Fez? Fiz e refiz ontem. Fez ontem, né? Tá bom. Então, o que eu queria combinar com vocês? A gente vai fazer em cada aula, é o que se faz, é o que qualquer bom curso, qualquer bom colégio vai fazer. Refazer exames de qualificação da UERJ anteriores. Por quê? Porque os conteúdos são os mesmos que nós já estudamos para o Enem. Não tem nada de diferente. Não tem nenhum conteúdo que eu tenho que complementar. Tudo que nós estudamos para o Enem, aliás, nós estudamos para o Enem e para a UERJ. Vocês lembram que desde a primeira série, todas as minhas listas de exercício tinham lá questões vestibulares, questões do Enem, questões da UERJ. Então, várias questões que nós vamos fazer nessas aulas preparatórias para o exame de qualificação, a gente já fez. Mas agora vocês vão rever com outros olhos, né? Com muito mais conhecimento do que vocês tinham lá na segunda série. Tá bom? Vocês sabem, aqueles que já fizeram, o exame de qualificação da UERJ tem 60 questões, 4 horas de duração. Ou seja, dá uma média de 4 minutos por questão, uma média superior à do Enem, que é de 3 minutos. Tá bom? Então, em média, é claro, há questões que vocês vão demorar, vão fazer em 1 minuto. Há questões que vocês vão demorar mais. Então, vejam só, a gente vai fazer por semana, esse é o nosso planejamento, 2 exames. Vão dar 16 questões. Geralmente, a matemática tem de 7 a 9, geralmente são 8 questões. Né? Teve um ano que foi 7, no outro ano 9, mas geralmente são 8 questões. Então, se a gente pegar 16 questões, né, que são 2 exames, multiplicar por 4 minutos, dá 64 minutos. Quer dizer, 1 hora. É o que eu quero que vocês estudem de matemática por semana. Só 1 hora. Vocês têm um monte de matérias para estudar. Vocês têm que estudar biologia,
química, física, português, história, geografia, filosofia, sei lá mais o quê, né? A última coisa que eu quero que vocês se preocupem é com matemática. Essa preocupação eu tenho que ter. Eu que tenho que me preocupar, e me preocupo com isso todo dia, como é que eu vou passar isso para vocês? Como é que eu vou fazer com que vocês interpretem uma questão e apliquem conhecimento que vocês adquiriram ao longo da vida, né? Você tem que interpretar um enunciado e falar, isso aqui é uma questão de porcentagem, isso aqui eu vou fazer uma regra de 3, e essa aqui é uma questão de logaritmo. Como é que eu vou misturar isso? Então, essa é a minha função. Então, não se preocupem com matemática. Deixa que eu me preocupo com vocês. O que eu quero combinar com vocês? Toda semana, a gente já sabe quais são os exames que nós vamos fazer durante a aula. Deem uma olhada nas questões de matemática. Tá? Mas não levem mais do que 1 hora, do que 64 minutos. Porque são 16 questões. Tentem fazer algumas, aquelas que travei. Não fica 2 horas em cima da questão, pula para outra. Porque se vocês fizerem isso, como a Olivia acabou de me dizer que refez a prova que ela fez em 2019. Então agora vai ser muito mais fácil. Porque quando nós refizermos a prova, ela vai falar, essa questão eu fiz, acertei. Essa aqui eu travei aqui. Entendi qual é o pulo do gato. Vai ser muito mais fácil de nós absorvermos. Então, o compromisso que eu queria que vocês tivessem comigo era de gastar 1 hora, ou para ser mais preciso, 1 hora e 4 minutos, 64 minutos, que corresponde a 16 questões de 2 exames, multiplicado por 4 minutos por questão. Travou, deixa para tirar dúvida durante a aula. Mas a aula vai render muito mais, porque quando eu for fazer uma questão, vocês já sabem qual é a questão, já tiveram dúvida. E se acertaram a questão, pode ser que vejam uma outra maneira de fazer. Sempre tem uma outra maneira, mais fácil, mais difícil, né? Sempre vai ter aquele cara que vai falar assim, eu fiz diferente. O Pavão vai falar assim, eu fiz mais fácil, né? Aí o Zanon vai falar, fiz pela resposta. Então, mesmo que você já tenha feito, é sempre uma nova visão. E a gente vai ganhar muito tempo. Então, se vocês gastarem 1 hora por semana em matemática, só 1 hora, mais essa 1 hora e meia de aula, vai dar 2 horas e meia de matemática. Mas que equivalerão a 8, 9 horas se vocês estivessem estudando sozinhos. Então, dediquem o tempo de vocês para estudar aquelas matérias que vocês têm mais dificuldade. Biologia, química, física, história, geografia, sei lá mais o quê. Linguagem. Deixa a matemática por minha conta. Então, não, mas eu sou tarado por matemática, eu quero assistir uma aula no Descomplica de logaritmo. Então assiste. Mas compromisso comigo, eu queria que vocês fizessem isso que a Olivia fez. Só que ao invés de fazer de uma prova só, dessem uma olhada nas 2 provas que nós vamos fazer na aula seguinte. Porque aí, durante a aula, vai ser muito mais fácil. Vocês já terão lido a questão. Além de os enunciados da UERJ serem muito mais tranquilos, são muito mais fáceis de entender. Você pode até não saber fazer, mas a gente pega o enunciado de uma questão de Enem, às vezes tem lá 10, 15 linhas que a gente tem que ler um monte de vezes para entender aquela confusão. Na UERJ tem lá a questão que tem 1 linha só, 2 linhas, 3 linhas. Né? Então, o entendimento do enunciado é mais fácil. Não estou dizendo que vocês saberão fazer todas as questões. Mas mesmo não sabendo, vocês conseguirão entender o que o cara quer. Não sei fazer, travei. Travou? Não perde, não fica 3 horas em cima da questão. Pula para outra. Deixa que durante a aula não tira dúvida. Entenderam? Vamos estudar assim que o rendimento vai ser muito mais legal. Eu vou passar algumas informações para vocês, que aqueles que já fizeram a prova já sabem, já conhecem, serão informações redundantes. Mas tem alguns colegas que não fizeram, vão fazer pela primeira vez. Tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela e vou passar algumas informações gerais, né? Para que nós conheçamos um pouquinho melhor a prova da UERJ e depois entramos especificamente na resolução das questões. Combinado assim?
Então, vamos lá. Bom, estão vendo a minha tela aí? Estão vendo a tabelinha de aulas? A primeira coisa, só para relembrar, que as nossas aulas, que eram às quintas, passaram para as quartas, já que o Breno resolveu, toda semana, ele quer ir para o quartel fazer educação física e marchar. Então, a gente antecipou para a quarta. Qualquer problema que alguém tenha, que haja, me avisa que a gente ajusta isso aí. Né? Eu estou com uma agenda não totalmente livre, mas bem mais tranquila. Então, a gente muda o horário, muda o dia, não tem o menor problema. Tá bom? Mas, em princípio, hoje, nós vamos resolver o primeiro e segundo exames de qualificação de 2020. Vocês fizeram o primeiro, se não me engano, né, lá em 2019. Na próxima aula, vamos fazer os outros dois, de 2019, depois os de 2018, e na última aula, ou fazemos os da prova de 2017, ou tem uma aula que eu preparei, que são assuntos gerais, né, uma miscelânea de assuntos, como geralmente eu faço. Aí, ao longo das semanas, a gente decide. Vamos lá, informações rápidas. O exame de qualificação são 60 questões objetivas com 4 opções de resposta. 4 horas de duração, o que dá uma média de 4 minutos por questão. Ok? Então, como a gente tem uma média de 8 questões de matemática por exame, 2 exames, não 16 questões, 64 minutos, que é o tempo que eu quero que vocês se dediquem durante a semana. Só isso. Bom, aí dependendo de quantas questões vocês acertem, vocês vão ter conceito A, B, C, D e E, que tem uma pontuação que varia de 20 pontos, quem acertar mais de 70% da prova, de 43 a 60 questões, e quem acertar menos de 40 nem faz o exame discursivo. Tá? Quem acertar de 37 a 42 questões, leva 15 pontos. Esses pontos vocês vão levar lá para juntar com a pontuação da prova da fase final, que é a prova discursiva. Tranquilo? E isso aqui tem a vantagem diferente do Enem. Quem acertou 40, acertou 40, não depende do colega do lado. Vai depender de você. Não tem nada de TRI, não tem nada de estatística. Acertei 30, então você acertou 30. Você acertei 40. Opa, então eu tenho 15 pontos. Aí depois tem o exame discursivo, que são 3 provas. 2 específicas e uma redação. Todo mundo, independente da carreira, vai fazer redação. Aí, esse exame discursivo tem a duração de 5 horas. Cada prova vale 20 pontos. Mas tem uma que tem peso 2, que depende da sua carreira. Então, por exemplo, quem vai fazer administração vai fazer 2 provas específicas, matemática e história, e mais a redação. E a matemática tem peso 2. Então, se você somar, cada uma vale 20 pontos. 40 pontos aqui na que tem peso 2, mais 20, 60, mais 20, 80, vai juntar com aqueles 20 pontos do exame de qualificação para dar um total de 100 pontos. A que tem peso 2 depende da carreira. Por exemplo, quem for fazer engenharia química vai fazer 2 específicas, química e matemática. Quem tem peso 2 é química. Matemática, peso 1, redação. Eu vou fazer arquitetura. Beleza. Específicas, história e matemática. História tem peso 2. O Breno vai fazer ciências biológicas. Beleza. As específicas do Breno. Acabou o exame de qualificação, o Breno não quer mais saber de matemática. Acabou de matemática. Matemática agora só na faculdade. Aí o Breno vai fazer específicas de biologia e química. A biologia tem peso 2. Né? Quem for fazer direito, vai fazer língua portuguesa, literatura brasileira, literatura portuguesa, história e redação. Redação todo mundo faz, mas a redação sempre tem peso 1. Então, quem for fazer direito, por exemplo, vai ter peso 2, a língua portuguesa e literaturas. Então, é assim que funciona o exame da UERJ. Tranquilo? Lembraram disso? Aqueles que não tinham feito prova ainda, são essas as informações básicas de como funciona. Está tudo isso no edital.
Tá bom? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Eu peguei um exame que vocês fizeram. Olha só, exame de qualificação. Aí vamos lá. De 2017 para cá, foi introduzido, antes não tinha isso, que eles chamam de texto base. É um texto introdutório, teoricamente multidisciplinar ou interdisciplinar. E neste texto base, tem questões aqui, uma questão de biologia, uma ou duas de matemática, uma de física. Então, já em cima deste texto base, existem algumas questões. Uma questão de geografia, né? Geralmente tem uma ou duas de matemática, uma de biologia, ainda sobre esse texto base. Né? Nessa prova aqui, por exemplo, foram 9 questões. Aí começam efetivamente as áreas, né? Então vai começar ó, linguagem, aí tem as questões de linguagem, depois vem espanhol, as questões de espanhol, francês, quem for fazer francês, acho que ninguém, inglês, e aí chegam as questões de matemática, né? Observem as questões de matemática, aquilo que eu estava fazendo. Aqui, ó, o enunciado tem 2 linhas. Olha o enunciado da outra. Tem lá 5 linhas, bastante objetivas. Olha o enunciado da questão 30. Uma linha. Então, não tem aquela confusão do Enem. Você pode até falar assim, mas uma linha, entendi o comando da questão, não sei fazer. Tudo bem. Mas eu estou querendo dizer que é muito mais inteligível, é muito mais fácil de nós entendermos o que o cara quer. Aí tem uma questão aqui que envolve uma função senoide. Aí o Breno vai falar, meu Deus do céu, mas olha só, são 2 linhas e um gráfico. Questão fácil, aparentemente complicado. O Breno vai olhar para isso aqui e vai começar a tremer, à toa. Né? Aí depois, ó, 3 linhas, 4 linhas. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês, que as questões são muito mais objetivas, mais fáceis de nós entendermos. Aí depois já começa biologia, etc. Né? Então, essa é a cara da prova da UERJ. Então, ela é bem mais tranquila, bem menos desgastante do que a prova que vocês fizeram recentemente do Enem. Tá bom? Então, essas são algumas informações iniciais que eu queria passar para vocês. Para a maioria, eu sei que é redundante, mas para aqueles que não fizeram os exames, talvez sejam importantes. Tá bom? Então, nós vamos começar agora a resolver nossas provas. Tá? Vamos começar pelo primeiro exame de qualificação, este que vocês fizeram lá em 2019 e que alguns revisaram esta semana. Lá são 8 questões. Tá bom? Vamos lá, então? Então, vejam só. A primeira questão é a questão 5 do texto base. Ela foi tirada do texto base. Vamos lá. Admita, vejam como ela é simples. Admita que para escovar os dentes seja necessário, em média, 1 litro de água. Você precisa de 1 litro de água. Mas, às vezes, a gente deixa a torneira aberta durante toda a escovação. Nesse caso, ao invés de gastar 1 litro, a gente gasta, em média, 11 litros, havendo um desperdício de 10 litros. Então, eu posso gastar 1 litro se eu for fechar a torneira. Se eu deixar a torneira baixa, eu tenho um desperdício de 10. Considere uma família de 4 pessoas. Escovam os dentes 3 vezes ao dia, mantendo a torneira aberta. Em 365 dias, qual é o desperdício? Em litros. Não é fácil? Então, vamos lá. Olha só. Desperdício da família em um dia. São 4 pessoas na família. Ok? Eles vão escovar o dente 3 vezes ao dia. E vão desperdiçar em cada escovação 10 litros. Então, vejam, a família, em um dia, desperdiça 120 litros. Ora, em um ano, em 365 dias, 120 vezes 365. Acabou.
Não era fácil a questão? Então, sempre haverá na prova 2 questões, às vezes 3, muito fáceis. Vocês vão fazer em 1 minuto. Tranquilo? Vamos lá. Olivia, você que fez essa questão ontem, acertou essa aqui? Essa sim. Fácil, né? É fácil. Dá para fazer. Vamos ver. Essa foi uma questão que constava do texto base. Aí vamos lá. Então, nesse ano, só teve essa questão no texto base. Passamos lá para as questões de matemática. Também dava para fazer. Olha só. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Então, ó, em dezembro de 2014, a filha tinha 20, o pai 50. Em dezembro de 2024, ok? Ou seja, 10 anos depois. Ora, então a filha que tinha 20 passou para 30. O pai que tinha 50 passou para 60. Ele pede a razão entre as idades do pai e da filha, lá em 2024. Ora, a filha vai ter 10 anos a mais, o pai 10 anos a mais. Razão, 30 sobre 60, meio. Breno, tinha acertado essa questão? Tinha, essa eu tinha. Maria Eduarda, tranquilo? Tranquilo. Eu não lembro dessa porque esse exame eu só fiz lá no UERJ mesmo. Eu refiz o de 2016, 18 e 2017, eu acho. Tá. Mas lembra mais ou menos dessa, mais ou menos? Lembro. Acertou na época? Não lembra, né? Não lembro. Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. Dudinha, você fez essa prova lá em 2019? Fiz. Acertou? Lembrava dessa questão? Lembrava da questão, mas agora não sei se acertei ou não. Devo ter acertado. Se eu não acertei, vergonha. Não, era muito fácil, não é? Então, eu estou mostrando para vocês que sempre tem 2 ou 3 questões muito fáceis. E essa dava para fazer também. A anterior dava e essa também. Não estou dizendo que sempre será assim. Sofia, você está a bordo ou foi dormir? Sofia foi dormir. Maria Letícia, tá safo? Você Eu tô aqui, Sérgio. Eu tô aqui, que eu tinha ido no banheiro tirar coisa do meu olho. Tá passando. Acompanhou a questão, Sofia? Tranquila? Tranquilo. Ok, vamos lá. Questão 29. Um gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. Tá? Então, tem um gerente e tem o assistente do gerente, eles vão a São Paulo e voltam. Então, a gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16. Então, vamos supor que eles viajaram juntos hoje. 24 dias depois, a gerente viaja. Mais 24, a gerente viaja. Mais 24, a gerente viaja. E o assistente viajou hoje com a gerente. Depois, mais 16 dias, ele viaja. Mais 16, ele viaja de novo. Mais esse 16, ele viaja de novo. Haverá alguns dias que novamente coincidirá a viagem dos dois. Eles foram um dia juntos, e depois eles vão. A frequência de cada um é diferente. Um é de 24 em 24, outro é de 16 em 16. Mas haverá um determinado final de semana que coincidirá deles irem juntos de novo. Então, vamos lá. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Vamos considerar esse aí o marco 0. Viajaram juntos. Depois, a gerente foi de 24 em 24 e o assistente de 16 em 16. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente, sozinhos, eles viajarão juntos novamente. Num determinado final de semana lá na frente, eles voltarão a se encontrar. Qual é o menor valor de X mais Y? X é o número de viagens que a gerente fez antes deles se encontrarem de novo. Y é o número de viagens que o assistente fez sozinho antes deles se encontrarem de novo.
Vamos fazer um calunguinha para entender isso aqui. Olha só, ó, olha aqui, ó. Instante 0, final de semana 0, viajaram juntos. Olha para a linha de cima, a gerente. Ó, 24, mais 40, mais 24, 48, mais 24. No dia 72 ela viajou, foi de novo. Depois, no dia 96, ela foi de novo. O assistente foi aqui, ó, no dia 0, junto com a gerente. Depois, no dia 16, no dia 32, no dia 48, no dia 64, no dia 86, no dia 96. Vejam, haverá instantes em que eles viajarão juntos. E são justamente naqueles momentos em que nós temos os múltiplos comuns a 16 e 24. Não é? Então, vejam, ó, 48 é um múltiplo comum a 24 e a 16. 96 é um múltiplo que é comum a 24 e a 16. Sempre que eu tiver um múltiplo comum, haverá coincidência. E qual é o menor múltiplo comum? Né? O menor momento em que eles se encontrarão. Ora, é o mínimo múltiplo comum, o tal do Mike, Charlie, MMC. Então, se nós podia fazer pelo calunguinha, como eu fiz, ou podia fazer aqui, ó, calcular o MMC. Todos lembram como é que calcula o MMC? Então, se você fizer o Mike, Charlie, quer dizer, o menor número, que é um múltiplo, ao mesmo tempo, de 16 e 24, vai dar 48. Então, vejam, no 48º dia, eles vão viajar de novo juntos. Ora, antes deles viajar juntos, observem, a gerente fez uma viagem sozinha, no dia 24, no 24º dia, após da primeira viagem. Observem que o assistente fez 2 viagens sozinha, uma no 16º dia, uma no 32º dia. E é isso que ele pergunta, ó. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagem do assistente sozinhos. Então, observem só. Em 48 dias, a gerente viajou 2 vezes, ó, sendo uma sozinha, foi aqui no dia 24. O assistente viajou no dia 16, no dia 32 e reencontrou a gerente no dia 48. Fez 2 viagens sozinhas, ó, 16 e 32. O 16º dia e no 32º dia. Então, vejam, a gerente viajou uma vez sozinha e o assistente 2. X mais Y igual a 3. Resposta, letra chave. Vamos lá, dúvidas? Deu para acompanhar? Tranquila, Tudo certo. Eu achei essa muito difícil. Nossa, eu achei muito difícil. Eu não consegui fazer ontem, e agora você fez que eu entendi, Sérgio. Mas até depois que achou o MMC, para achar a soma, para mim, olha só, começou meio burra. Eu pensei, ele viajou 2 vezes sozinho e 3 vezes sozinho, sendo que, na verdade, a primeira eles foram juntos. Isso. Eu não peguei isso. Para mim, a resposta tinha que dar 5. Eu já ia surtar, porque não tem 5. Não, a primeira eles foram juntos. Aí o cara está perguntando sozinho, né? Quantas vezes eles foram sozinhos, antes de se encontrarem de novo. Então, olha, por isso que eu fiz às vezes o calunguinha fica mais fácil da gente visualizar, né? Olha só, a gerente foi uma vez sozinha e o assistente 2 vezes sozinho. Né? Então, por isso que eu gosto de ser, eu fico pensando e perco tempo para ver como fica mais fácil de visualizar para vocês. Mas é isso mesmo que eu quero que aconteça. Vejam, a Olivia tentou fazer ontem, teve dificuldade, agora ela tirou a dúvida. Então, por isso que é importante vocês darem uma olhada antes da aula naquelas 2 provas que nós vamos fazer na próxima aula. Tá? Esse que eu queria combinar com vocês, que a gente não vai perder muito tempo. Agora deu a luz na Olivia. E outros colegas que tiveram... Ô, Sérgio. Pois não. Desculpa interromper, mas a Almeida pediu para você aceitar ela na chamada. Que ela pediu e não aceitou ainda. Deixa eu ver quem é a pessoa. A Luísa.
Pronto. Oi, Luísa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Luísa. Luísa, nós já fizemos algumas questões, tá? Tá, sem problema. Depois eu olho o slide. Depois você vê e o Thiago está gravando aí você pode acompanhar também a aula, né? Se quiser as explicações, tá? Tá gravando, Thiago? Tô sim, Sérgio, tá gravando. Então, aí depois vocês podem, quem não viu, pode ver, tá? E de qualquer forma, eu vou mandar os slides, como sempre, no final da aula, eu mando para o e-mail da turma. Mas viu como é importante a gente dar uma olhada nas questões antes? Então, por exemplo, a Olivia ontem travou nessa questão. Mas eu não quero que ela fique 40 minutos pensando, 1 hora. Não. Deixa para a aula. Por isso, se nós estudarmos, vou repetir aquilo que eu pedi a vocês. Eu quero o comprometimento de vocês o seguinte: 1 hora por semana, ou, sendo preciso, 64 minutos, 1 hora e 4 minutos para vocês virem os 2 exames de qualificação. E o resto é comigo. O problema é meu. Vão estudar outras matérias. Não quero que vocês se preocupem com matemática. As minhas aulas, e essa nossa preparação, estão todas prontas. Mas eu revejo isso 500 vezes, sempre pensando uma forma mais simples, fazer um calunguinha, fazer um desenho, para que vocês entendam o conceito e saibam como aplicar. Então, o menor múltiplo comum, o MMC, vai me dar o dia, ou quantos dias após a primeira viagem juntas eles vão se encontrar de novo. Então, nesse ínterim, a gerente viajou um dia sozinho, e o assistente 2, dando um total de 3 respostas-chave. Questão 29. Essa aqui, acredito que quem fez deve ter tido alguma dificuldade. Tem uma linha a questão. Olha só. Um número inteiro e positivo que satisfaz a inequação. Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Olha só. Se tivesse um sinalzinho de igual, seria uma equação. Como tem um sinalzinho de maior, ou se fosse um sinalzinho de menor, é uma inequação. Né? Olhando para cá, observem só. Isso aqui é uma expressão do segundo grau. Não é? Só que ao invés de x, a variável aqui é n. N que está variando. Né? Se fala em segundo grau, eu imagino logo uma função do segundo grau. Função do segundo grau está associada a que gráfico? Colega Martizolo? Qual é o gráfico que está sempre associado a uma função do segundo grau, colega Martizolo? Parábola. Exatamente, obviamente, é uma parábola. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, essa expressão, de uma função do segundo grau, y. Só que ao invés de f de x, né, a variável aqui, tanto faz, botar x, ele botou n. Podia botar qualquer letra, não interessa. É uma função do segundo grau. Ó, uma função do segundo grau. Qual é o valor do coeficiente a? Aquele que está na frente do termo ao quadrado. 1. 1 é maior que 0. Então, a parábola que representa essa função tem concavidade para cima. O coeficiente b, menos 17. O coeficiente c, 16. Para eu traçar uma parábola, é sempre interessante eu ter as raízes dessa parábola, né? Eu já sei que ela corta o eixo dos y no ponto 16, ó, porque o c é 16. Ó, c é 16. Então, ela corta o eixo dos y. Agora, quais são as raízes? Como é que eu calculo, aluna Maria Letícia, como é que eu calculo a raiz de uma função do segundo grau? Igualando a 0, né? Igualei a 0, apliquei, existem outras maneiras, mas apliquei a fórmula de Bhaskara, que foi o que a colega sugeriu, achei 2 raízes, ó, 1 e 16. Então, a minha função tem concavidade para cima, corto o eixo dos y no ponto 16 e corto o eixo do x nas raízes, que são 1 e 16. Ó, aqui está a minha parábola.
Esqueçam por enquanto as setinhas. Ó, aqui está a minha parábola. Raiz 1, raiz 16. Corto o eixo dos y no ponto 16. Imaginem que eu pegue um ponto n e jogue lá na minha função. Se lá no lugar do n eu botar 16, o resultado que eu vou ter para a função do y é 0, porque é a raiz. Se lá naquela função você botar 1, o resultado que eu vou ter é 0. Agora imaginem que eu bote, olha agora para o gráfico, ó, um número maior que 16. Olhem para a função, se lá no lugar de n, entrar um número inteiro maior que 16. 17, 18, 19. Vocês estão vendo que o y dá uma coisa positiva? Olha a setinha aqui, ó. Qualquer número que eu pegue à direita de 16, o meu y dá para cima, dá uma coisa positiva. Olhem para a parábola. Vamos supor que eu pegue um número entre 1 e 16. Por exemplo, 10. Se você botar 10 lá no lugar do n, o y vai dar negativo. Eu vejo isso pelo gráfico. Olha aqui, ó. Qualquer número entre 1 e 16, que você entrar aqui, ó, no x ou no n, vejam, para você calcular o y, ó, vou lá para baixo, vai dar um y negativo. Se você entrar com x igual a... Acho que tem alguém querendo entrar aí, né? Já vou aceitar. Se você entrar com x igual a 2, ó, o y dá uma coisa lá embaixo. Se você entrar com um número aqui, ó, à esquerda de 1, qualquer número, menos 2, ó, para eu achar o y, olha na parábola, está um número lá em cima. Então, vocês estão vendo que, pela figura, dá para eu saber quando a minha função, quando essa expressão será positiva ou negativa. Sempre que eu tiver um número maior que 16, ó, para calcular o y, não vou até a parábola e leio lá no y, dá para cima, dá positivo. Sempre que eu tiver menor que 1, dá positivo. Entre 1 e 16, dá negativo. Deu para entender o gráfico? Vou voltar sobre ele. Olha o que o cara pergunta, ó. Qual é o menor número inteiro e positivo que faz com que essa expressão seja positiva, maior que 0? Número inteiro positivo, o menor que eu vou ter é o menor número depois de 16. Então, o menor número inteiro positivo que vai fazer com que o valor daquela expressão dê positiva é o número 17. Deixa eu ver quem é que está querendo entrar aí, já volto para cá. Espera aí. Bom dia, Arthur. Atrasado, né, Arthur? Bom dia, Sérgio. Esqueci da aula de hoje. Pô, muito feio, né? Perdeu um monte de coisa já. Depois você vê aí o Thiago, depois vai mandar a gravação para vocês. Aí vocês veem, tá? Perdeu muita coisa. Vários exercícios aí interessantes. Depois você dá uma olhada na aula. Então, como eu estava dizendo, ó, olhando a parábola, né? Primeiro eu analisei essa expressão, associei isso a uma expressão do segundo grau, porque ele quer que essa expressão, que eu chamei de y, seja positiva. Como é que eu vou ver isso? Através da parábola. Então, primeira coisa, eu achei as raízes. Raízes são aqueles números que fazem com que o y seja 0. A função é 0, não é? Observe, à direita de 16, qualquer número que eu pegue vai dar um y positivo, lá para cima. À esquerda de 1, qualquer número que eu pegue vai dar um número positivo. Nós estamos falando de números inteiros. Ó. Então, ó, aqui à esquerda seria 0, menos 1, menos 2. Mas ele quer ter o
positivo. Então, ó, 0 não é positivo nem negativo. 1 não é, 1 é positivo, mas dá 0. Qual é o menor inteiro positivo que dá um y para cima, um y positivo? É o menor inteiro que esteja à direita de 16. Então, olha só, do gráfico, y é igual a 0, para n igual a 1 e n igual a 16, que são as raízes. Y é negativo, sempre que eu tiver um valor de x, ou de n, no caso, entre 1 e 16. Y é positivo, sempre que eu tiver um valor de n, ó, à esquerda de 1 ou à direita de 16. Ok? Então, o menor valor positivo que eu vou ter um y, o menor valor de n positivo, que eu vou ter um y maior que 0, um y positivo, é 17. Ok? 2 não serve, porque 2 vai dar um y para baixo. 7 vai dar um y para baixo. 16 vai dar um y0. 17 dá um y para cima. Essa era um pouco mais difícil, né? Essa era, Sérgio. Essa era mais complicadinha. As anteriores eram fáceis, né? As anteriores eram fáceis. Essa já é um pouquinho mais complicada. Mas sempre assim, a gente vai ter 2 ou 3 muito fáceis, né? Como foram as anteriores, 2 médias e sempre tem aquelas mais difíceis também. Mas pelo menos 2 ou 3 muito fáceis nós vamos ter. Essa aqui, que parece muito complicada, é fácil. Olha só. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por y é igual a 2 vezes seno de x. Então, vejam, a gente vai variando o valor de x, vou substituindo o valor de x aqui ó, no seno, e vou obtendo um valor para y. Isso aqui dá uma senoide, ó, essa curva vermelha. Tá? Só para não confundir, lembre-se que π sobre 2 é a mesma coisa que você botar 90, né? Em graus. Π sobre 2 ele está trabalhando em radiano. Tá? Então, vamos lá. No intervalo que vai de π sobre 2 a 5π sobre 2, estão vendo aqui, ó? Intervalo que vai de π sobre 2 a 5π sobre 2, A e B são pontos do gráfico, nos quais f de π sobre 2, ou seja, o valor da função quando x for 90, e o valor da função quando x for 5π sobre 2, são os valores máximos. Eu estou vendo aqui no retangulinho azul. O valor máximo corresponde a quando x for 90, ou π sobre 2. Tá? Então, vejam, a base do retângulo, ele quer saber qual é a área desse retângulo. Então, a gente se assusta inicialmente com a questão, mas observem só, qual é a base da questão? É a distância que vai de B a C, ou de A a B. Qual é essa distância? 5π sobre 2 menos π sobre 2. Essa é a base. E qual é a altura do retângulo? É o valor de y, o valor da função, quando eu entro lá na fórmula da função com x igual a π sobre 2, quer dizer, x igual a 90. Então, eu tenho que saber quanto é que é seno de 90. Isso a gente tem que saber. Isso é básico, não é? Então, vamos lá. Ó, vamos calcular, ele quer a área do retângulo. Então, a base é AB, que é a mesma coisa que CD. Ó. Vocês concordam que a base é 5π sobre 2 menos π sobre 2? Vai me dar essa distância, DC? Então, ó, 5π sobre 2 menos π sobre 2, 4π sobre 2, e dá 2π. Essa é a base do retângulo.
Alguma dúvida até agora? Olha para cá, Pavão. Ó, agora eu tenho que achar a altura do retângulo. A altura, aqui ele falou, ó, os pontos, é o valor da função quando eu entrar com x igual a π sobre 2. Ou 5π sobre 2. É igual, ó, são iguais os valores. Π sobre 2, para quem não lembra, eu botei até aqui no gráfico, a 90, ó. Então, quando eu entrar lá com x igual a 90, qual é o valor do y? 2 vezes seno de 90. Então, ó, a altura AD, que é igual à altura CB, é f de 90. Ou seja, 2 vezes seno de 90. Seno de 90 é 1. 2 vezes 1 igual a 2. Então, eu tenho um retângulo que tem base 2π, que é a diferença, ó, ponto C menos o ponto B, e a altura é 2 seno de 90, 2. Ora, então a área do retângulo é base vezes altura. 2π vezes 2, 4π. Resposta, letra C. Não era mais fácil do que aparentava quando a gente viu o enunciado? Sim. Maria Eduarda, deu para acompanhar? Deu sim, Sérgio. Tá? A gente olha quando olha o enunciado, né? Por exemplo, eu tenho certeza, o Breno tem fobia à trigonometria. Então, eu tenho certeza, quando o Breno olhou isso aqui, ele falou, pulei. Mas calma, vejam que a questão não era difícil. Eu tinha que achar a base e a altura do retângulo. E a base, ó, é a distância de D a C. 5π sobre 2 menos π sobre 2. Dá 2π. E a altura? O ponto máximo, ele falou, ó lá, o ponto A e o B. É o valor da função quando x for π sobre 2. Que é a mesma coisa que 90 graus. Seno de 90 é 1. Então, eu tenho que a base vale 2π e a altura 2. Multipliquei, resposta 4π. Safo Vitor Valente. Isabelle, tranquila? Tranquilo, Sérgio. Luísa Gazi, beleza? Tranquila? Podemos ir? Pode sim, Sérgio, tá tudo tranquilo. Vamos lá. Vamos ver essa aí. Deixa eu me lembrar isso aí. Ah, essa já é mais enrolada. Essa já é mais confusa. Vamos com calma, então. Essa já é mais confusa. Olha só. Um valor aproximado da área do círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo, hein? Breno, como é que você calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. πr2. πr ao quadrado. Tá? Então, ó, a área de um círculo, πr2. Já falou, já nos ensinou o colega Breno. Ninguém tem, a essa altura tem dúvida quanto a isso. Mas o cara falou assim, olha, algum matemático aí pariu uma forma de calcular um valor aproximado da área, sem usar o π. Então, ele falou assim, ó, um valor aproximado da área do círculo pode ser obtido elevando ao quadrado 8/9 do seu diâmetro. Então, o cara pariu assim, ó, o valor aproximado da área. O cara não quer fazer PR2. Por quê? Porque é bobo, quer aparecer. Professor de faculdade, quer aparecer. Então, o cara descobriu que ele consegue obter um valor aproximado calculando assim, ó, a área é mais aproximadamente 8/9 do diâmetro ao quadrado. Tá bom? Ou 8/9, o diâmetro é 2 vezes o raio ao quadrado. Então, ele sem usar o π, né, ele pode calcular aproximadamente a área do círculo usando essa fórmula. Para que serve isso? Para nada, mas o cara descobriu isso aí. Fazer esse cálculo corresponde a substituir na fórmula da área do círculo o valor do π por um número. Só que eu vou ter um valor aproximado fazendo por essa área, né? Que corresponde, eu vou obter esse mesmo valor aproximado se eu substituir
na fórmula real da área, na fórmula oficial, o π por um número. Que número é esse? Aí a gente observa na resposta, tem umas coisas esquisitas aqui, né? Números racionais. Número racional é qualquer número que eu consiga representar na forma de fração. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que descobrir qual é o número que, se eu colocar aqui no lugar do π, vai me dar esse valor aproximado da área aqui. Isso equivale a substituir na forma original lá, o π, por um determinado número, né? Que é o que ele quer saber. Que número é esse? Que eu vou botar aqui no lugar do π, que vai me dar esse valor aproximado aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu quero, no lugar do π, botar um número, olhem pela resposta, um número esquisito, desses aqui, e que me dê, ao invés do valor real da área, que eu obteria fazendo πr2, como nos relembrou o Breno, eu vou obter um valor aproximado. Ora, então eu vou igualar, ó, esse número aproximado que eu quero descobrir, ó, que vai me dar a área aproximada, KR2, tem que ser igual a esse valor aproximado aqui, ó, 8/9 de 2R2. Então, daqui eu vou tirar qual é esse valor de K, que é o valor que vai substituir o π. Daqui eu obtenho uma área aproximada. Então, vamos lá. KR2, elevei ao quadrado aqui, ó, 8, o 9 e o 2. Aí ficou 256 sobre 81 R2. Cortei o R2 com R2, K igual a 256,81. Então, se lá na forma, ao invés de você colocar πr2, você botar 256,81 R2, você vai obter esse valor aproximado da área. Para que serve isso? Para nada. Mas vamos lá. Dúvidas? Essa já era mais complicadinha, né? A interpretação do enunciado já era um pouquinho mais complicada. Mas eu me perdi em como achou esse resultado. Se perdeu a partir da onde? Você viu que eu quero... Daí. Tá. Só da conta que eu não vou me perder. Tá legal. Você viu que teve um matemático aí qualquer que, por algum motivo, ele falou, eu não quero usar π, não gosto de π, esse número me é estranho, não gosto. Aí ele inventou uma fórmula para você calcular um valor aproximado. Aí o cara falou assim, ó, esse valor aproximado, você consegue obter esse mesmo valor se você, lá na fórmula oficial, substituir o π por um número. Que número é esse? Então, ó, eu quero substituir lá na fórmula oficial o π por um número que eu chamei de K. Um número qualquer, K, um número racional. De modo que, quando eu botar esse número aqui, ó, substituindo o π, eu obtenha esse valor aproximado aqui, ó, 8/9 de 2R ao quadrado. Então, eu vou igualar, ó, KR2, eu quero achar o K, a esse valor aproximado. Aí, ó, KR2, do lado direito, eu vou levar 8 ao quadrado, 2 ao quadrado, 9 ao quadrado e R ao quadrado. Então, ficou KR2, se você levar 8 ao quadrado vezes 2 ao quadrado sobre 9 ao quadrado, dá 256,81 R2. Cancelei o R2 com R2. Achei aquele valor K. Então, se lá na forma oficial de cálculo da área de um círculo, você colocar no lugar do π 256 sobre 81, você vai achar esse valor aproximado que ele faz calculando dessa fórmula esquisita que o cara inventou. Então, a resposta é a letra delta. Entendi. Obrigada, Sérgio. Tá, vamos lá. Essa também já é um pouquinho mais difícil.
Tá? Então, vocês viram, a dificuldade foi aumentando. Nós começamos com 3 questões, 2 bastante fáceis, uma média, outra média, e aí o nível de dificuldade foi aumentando. Mas pelo menos das 8 questões, 4 ou 5, com certeza vocês acertariam. Vamos lá. Em uma caixa com a forma de um paralelepípedo retângulo, com 25 centímetros de comprimento, 10 de largura e 8 de altura. Opa! Então já fiz o meu calunguinho aqui, ó. Paralelepípedo retângulo. Já botei meu calunguinho. Em uma fábrica, uma caixa com uma forma paralelepípedo retângulo, com 25 centímetros de comprimento, 10 de largura, 8 de altura, é preenchida com cubos de 5 centímetros. Então, dentro dessa caixa, o cara vai botar uns cubinhos aqui dentro. Tá bom? Vamos lá. Qual o volume desse paralelepípedo? A área da base vezes a altura. É só multiplicar 25 vezes 10 vezes 8, 2.000 centímetros. Agora, observem que eu vou botar um cubinho aqui, ó, dentro da caixa, de 0,5 centímetro cúbico. Então, a minha caixa tem 2.000 centímetros cúbicos. Eu quero botar um cubinho de 0,5 centímetros cúbicos. Ok? Aí ele fala assim, ele dá uma tabela esquisita, que eu já vou explicar, e o valor do tempo em minutos necessária para a caixa ser totalmente preenchida. Ele fala aqui, ó, que a cada minuto o número de cubinhos aqui dentro duplica. Então, vamos lá. Quando se passou 1 minuto, aqui é um instante zero. Passou 1 minuto, aí vou ter 2 cubinhos. Passaram 2 minutos, 4 cubinhos. Passaram mais 2 minutos, 8 cubinhos. Mais 2 minutos, 16 cubinhos. A cada minuto, a caixa duplica o número de cubinhos internos. Ok? Então, eu tenho a área tenho o volume do paralelepípedo e tenho o volume do cubo, que é 0,5 centímetro cúbico. Vê se vocês concordam com essa expressão aqui, ó. Volume dos cubos. Olha só. 1 minuto depois, vai ser 2 cubos, 2 vezes meio. 2 minutos depois, tá com 2, né? Vai dobrar para 4. 4 vezes meio, 4 cubinhos. 3 minutos, os 4 cubinhos serão 8. Então, quando o T for igual a 3, vou ter 8 vezes 0,5. Então, a sacada desse exercício era perceber que o volume dos cubos dentro das caixas, ou seja, a quantidade de cubos, obedece a essa equaçãozinha, a essa expressão exponencial. Observe, no instante zero, 2 elevado a 0 dá 1, eu tenho 1 cubinho só. Olha lá, 1 cubinho. 1 minuto depois, vai ser 2 vezes isso. 2 minutos depois, vai ser 4 vezes isso. Porque a quantidade de cubos internos duplica a cada minuto que se passa. Tá bom? Então, talvez a sacada do exercício era nós escrevermos essa expressãozinha exponencial. E aqui eu vou ter, ó, o volume de cubinhos dentro da caixa em função dos minutos que se passaram. Quantos minutos serão necessários para que eu atinja 2.000 centímetros cúbicos, que é o volume da caixa? Então, eu vou igualar, ó. Tantos minutos depois, o volume que eu vou ter dos cubinhos, aqui no desenho azulzinhos, vão ter que ser 2.000. Eu tenho que resolver essa equação exponencial. Tá bom? Então, meu problema agora é resolver essa equação exponencial.
vou isolar esse 2 elevado a t. Então, 2 elevado a t é 2.000 sobre meio. 2 elevado a t é igual a 4.000. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Sempre eu tenho que colocar os dois lados na mesma base, para eu poder igualar os expoentes. Será que eu consigo escrever 4.000 na base 2? Não consigo. Observem que tem um 10 ao cubo me atrapalhando. Quando eu tenho uma equação exponencial que eu não consigo colocar os dois lados na mesma base, o que a gente faz? Alguém lembra? Quando eu tenho uma equação... Coloca log. Taca o log dos dois lados. Não é? Porque se eu conseguisse escrever 4.000 como 2 elevado a alguma coisa, então t seria igual a essa alguma coisa. Não consegui. Então, eu vou tacar log dos dois lados. Olha lá. Ok? Então, vejam, nós passamos aqui por geometria espacial, volume, uma exponencial e cheguei a uma equação logarítmica. Vamos aplicar os conceitos logarítmicos. Estão vendo aqui log de 2 elevado a t? Lembram que esse t pode ir lá para frente do log de 2? Propriedade do logaritmo? E quando eu tenho log de 2 ao quadrado vezes 10 ao cubo, propriedade é log do primeiro mais o log do segundo. Olha lá. Então, aqui no log de 2 a t, o t foi lá para frente. Do lado direito, eu separei, ficou log de 2 ao quadrado mais log de 10 ao cubo. Vamos continuar. Esse 2, do log de 2 ao quadrado, vai lá para frente. O 3 do log de 10 ao cubo vai lá para frente. Então, t vai ser igual, dividir isso tudo por log de 2, passei 2 log de 2 lá para frente, tá? Então, observe uma coisa aqui. Log de 10 na base 10 é 1. Não tem problema. Agora, eu preciso saber quanto é que vale log de 2 na base 2. Log de 2 na base 10. Aí é que nós vamos usar aquela tabelinha que até agora a gente não estava entendendo para que aquela tabelinha existia. Olha o que a tabelinha está dizendo aqui, Na linha de cima eu tenho x, na linha de baixo eu tenho o valor de 10 elevado a x. Então, quando x for 0,30, 10 elevado a 0,30 dá 2. Quando x for 0,48, 10 elevado a 0,48 dá 3. Quando x for 0,60, 10 elevado a 0,60 dá 4. Aí você fala, isso aí eu já vi isso em algum lugar. Vamos relembrar algumas coisas, então. Lembra do princípio do peteleco? Se eu tenho assim, por exemplo, log de 2 na base 10 é igual a 0,3, né? Isso significa que 2 é igual a 10 elevado a 0,3, não é isso? Lembra do princípio do peteleco? Então, se 10 elevado a 0,3 é igual a 2, é porque log de 2 é igual a 0,3. Outra forma da gente ver isso. Olha para cá. Na tabelinha, eu tenho, que quando x for 0,30, 10 elevado a x, quer dizer, 10 elevado a 0,30 é igual a 2. Então, olha na tabela. Olha aqui nesse quadradinho verde aqui no meio da página. Quando x for 0,30, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 30, a 0,30 é igual a 2. Uma equação exponencial. Está aqui log dos dois lados. 0,30 foi lá para frente. Log de 10 na base 10 é 1. Então, a minha conclusão é que log de 2 é 0,30. Então, aquela tabelinha só serviu para que eu substitua onde dessa expressão do t, log de 2 é 0,30. Então, t
vai ser 2 vezes 0,30, mais 3 log de 3, log de 10. Log de 10 na base de 10 é 1 sobre 0,30. É igual a 3,6 sobre 0,3. É igual a 12. Resposta letra A. Esse é um daqueles que levaríamos mais do que a média de 4 minutos, provavelmente, né? Mas mesmo lá no início, a gente teve alguns lá que a gente faria em 30 segundos. Aqueles primeiros. Eu fiz imagens que eu estou explicando. Esse é mais trabalhoso. Vamos lá. Quem não entendeu alguma passagem, vai que eu volte. Não, passagem. Esse é difícil. Eu achei esse exercício uma sacanagem. Eu não faria, eu ia parar logo, eu ia começar a chorar. Porque é muito complicado. Não tem pra que fazer isso com a gente. E eu não sou obrigada. Eu acho todas as questões de vocabulário difíceis. Eu ia pular, quantas vezes eu ia pular. Eu ontem pulou de novo. Olha só. Apesar das colegas, você veja, quantos exercícios nós fizemos? Fizemos até agora, acho que 7 exercícios. Então, esse foi o único que você fala, não, esse é realmente difícil, eu eu não conseguiria fazer, eu ia estudar, mas os anteriores, para fazer. Então, são de 8 questões que você já dá uma ou duas, tá bom. Então, 2 questões. Esse aqui deu resultado, isso aqui, isso, uma sacanagem, show. Passa a outra. Mas, e os anteriores já dá para fazer? Tá bom? Então, sempre tem nas lojas 2 ou 3 exercícios que vocês vão fazer no máximo. Vocês ficam falando isso. E, claro, que mudar da haverá 2 exercícios medianos e haverá 2 mais difíceis. Tá bom? Uma coisa interessante é que as lojas, ultimamente, tem tido mais questões mais difíceis. Se você pegar uma prova de 5 anos, uma prova cada 8 anos, vocês vão ver que é muito mais difícil. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, que esse é o último. Então esse aqui é uma zona de antes de fazer a questão, não. Eu acho que esse é o último exercício. Vou dar uma explicação teórica. Vocês aprendem a engenharia espacial, vocês têm onde? A altura da onde, o raio da base e a geratriz. Né? Se você é um chapéuzinho de palhaço, né? O palhaço que fecha a criança, né? Se você passar uma armatura que vai cortar e abrir esse fone, vocês lembram que a gente vai ter uma figura mais direita aí, aqui nós temos a geratriz, as 2 geratrizes, formando um tetra. E esse arco de circunferência é igual a esse arco aqui de baixo. Quando vale o perímetro dessa circunferência? 2πr. Alguma novidade disso aí? Todo mundo está tranquilo mesmo? Lembra disso? Um chapéuzinho lá de aniversário. Concorda? Abri o chapéuzinho. Formei uma figurinha assim. Bom, observe que esse pedaço de arco aqui de baixo é 2πr. É a circunferência aqui da base do chapéuzinho. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Lembram disso lá de geometria espacial. Agora imaginem esse pedaço aqui, esse arco de circunferência, e resolva completar a circunferência. Eu vou fechar esse círculo. Fechei. Estou aqui, fechei.
Estou aqui, fechei. Vocês estão vendo que eu formei agora uma circunferência cujo raio dela é a geratriz, é o G. Então, essa circunferência total é 2π, né? 2πr, 2πg. Até aí tá, ó, esse pedacinho aqui é 2πr. Né? Esse R vem daqui do R da base. Se você fechar a circunferência, 2πg. Ó, o 2πr está aqui embaixo. O 2πg é tudo. A volta toda. 2πr está aqui embaixo. Então, vejam só. 2πr corresponde a eu mandar um ângulo θ na circunferência. E 2πg corresponde a eu dar uma volta de 360 graus. Concordam? Então, 2πg é uma volta completa. 2πr é uma volta aqui, ó, é um ângulo θ aqui embaixo. Vou fazer uma regra de 3. 2πg está para 360, 2πr está para θ. Estou fazendo isso só para eu achar uma relação entre θ e o raio aqui de baixo. O ângulo e o raio aqui de baixo. Então, é interessante, como isso cai com alguma frequência. Claro que vocês podem deduzir isso, mas vão perder tempo. E vocês decorem isso aqui, ó. θ está para R, assim como 360 está para G. Ó, θ está para um raio R, assim como 360 está para um raio que é igual a geratriz. Tá bom? Isso aí vocês deram geometria espacial, estão esquecidos, mas eu estou lembrando agora. Bom, vamos agora à questão. A figura a seguir, ó, eu tenho um cone, representa a trajetória da curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 e a geratriz mede 60. O ponto P inicia sua trajetória aqui no ponto A, dá uma volta no cone e volta para o ponto A, que pertence à circunferência da base e dá uma volta completa em torno do cone, até retornar ao ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P. Vamos lá, esse aí é um exercício difícil, mas vamos lá. Ó, aqui eu tenho meu cone, estão vendo? Raio R, geratriz. Aqui eu tenho o ponto A. Ele falou em planificação. Planificação eu abri aqui, como fizemos lá no slide anterior. Abri o meu cone, ó. Geratriz, ângulo θ. Aqui eu tenho raio R. O meu ponto P vai fazer isso aqui, ó. Olhem aqui, ó, na figurinha da esquerda. Estão vendo o pontilhado verdinho? O ponto P vai sair do ponto A, deu a volta e voltou ao ponto A. Ponto P, ó, foi, voltou. Tá bom? Vamos lá. Ó, lá no slide anterior, a gente viu o seguinte. θ, esse ângulo θ, está para o raio, ele me deu que é 10 centímetros, assim como 360 está para G, ele me deu que é 60 centímetros. Aquela relação aqui, ó, que eu deduzi aqui nesse slide anterior. Então, voltando. Olha só. Com isso, eu consegui o raio, ele me deu que é 10. A geratriz vale 60. Então, θ é igual a 360 vezes o raio sobre a geratriz. θ é igual a 60. Então, na verdade, isso aqui, olha o que eu tenho. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 60 graus de θ, 60 centímetros a geratriz e a outra geratriz. Ó. Quando eu planifiquei a superfície lateral do cone, que é o que ele sugere no enunciado,
eu cheguei a essa figurinha aqui, ó, da direita. E tem um ângulo de 60 graus, uma geratriz de 60, uma geratriz de 60. Então, isso aqui é um triângulo equilátero, né? Porque se ele tem esse lado 60, esse lado 60, esses outros dois ângulos também são 60. É um triângulo equilátero. E observem que a menor distância para eu ir do ponto A ao ponto A', é essa reta aqui, ó, é a reta D. Ora, essa reta D nada mais é do que o próximo lado, um dos lados do triângulo equilátero. Ó, o triângulo é equilátero e a menor distância percorrida é uma linha reta. Se esse é um triângulo equilátero, essa linha reta também vale 60 centímetros. Então, a resposta era a letra B. Esse também era mais complicado, né? Eu acho que esses dois últimos eram os mais complicados da prova. Bom, Olivia, que tentou fazer esse ontem, você chegou a começar, ou parou em algum lugar, ou nem tentou? Esse eu fiz errado, sabendo que eu estava fazendo errado, mas eu fiz para tentar. Eu sabia que ele não estava fazendo o percurso do perímetro. Eu sabia que ele estava fazendo de outro jeito. Mas a única coisa que eu sabia fazer era fazer um perímetro. Então, mas ao Aí eu fiz o perímetro, deu 20 pi, eu marquei, obviamente errei. Mas foi o que eu tentei. Então, mas é isso que eu estava falando para vocês, né? Você tentou, teve dúvida e tal, mas provavelmente agora eu consegui esclarecer. Oi? Provavelmente agora eu consegui esclarecer. Alô? Está ouvindo? Sim. O que eu estou dizendo é que provavelmente agora você conseguiu esclarecer as dúvidas que você teve. Conseguiu sim, Sérgio. Por isso que é importante... Oi, Sérgio. Eu consegui, sim. Eu entendi tudo. Por isso que eu falei que é importante a gente tentar fazer, é isso que eu combinei com vocês, tentar fazer, porque vocês vão ter dúvida. Aí essas dúvidas vão ser esclarecidas nas aulas com mais facilidade do que se você estiver vendo isso pela primeira vez. Tá bom? Meus caros, deu para acompanhar? Então, vejam, das 8 questões, eu considero 2 difíceis. Tá? Essas 2. As outras davam para fazer. Aquelas primeiras foram muito fáceis, né? Então, eu acho que vai ser sempre assim. Nós vamos ter questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Então, vejam, de 6, 2 difíceis, de 8, eu acho que está de bom tamanho. Tá? Então, a gente terminou o primeiro exame de qualificação. A gente está um pouco adiantado na hora, porque hoje eu fiz uma introdução, conversamos sobre o exame, não é? Vamos ver se dá para a gente fazer o segundo exame, ou pelo menos parcialmente. Tá? Segundo exame também são 8 questões. Esse eu acho que você não... Sérgio, depois você poderia mandar esses slides lá no grupo? Eu sempre mando. Se você vira o e-mail da turma, desde o início do ano, todas as aulas eu mando os slides para vocês. Todas as aulas eu mando os slides. Desde o início do ano. Tá? Apesar de eu anexá-los lá na plataforma, né, no Teams, anexava e mandava por e-mail. Então, sempre no... Então eu vejo lá sem problema. É porque o Teams a gente não tem mais. Tiraram a gente. Na caixa de e-mail de vocês. Está tudo desde abril. Tem tudo lá. Então, quando eu terminar a aula, eu vou mandar por e-mail de vocês. E, de qualquer forma, o colega Thiago Zanon está gravando a aula. Ele vai colocar à disposição de vocês também depois aí, tá? Mas os slides, assim que terminar, eu vou mandar por e-mail de vocês. Tá bom? Vamos lá, vamos ver até onde a gente consegue ir nesse segundo exame, para não atrapalhar muito a vocês. Vamos lá.
Primeiro texto, a primeira questão vem lá do texto base, aquele texto interdisciplinar que eu mostrei para vocês, que de 2017 foram inseridos nas provas. Antes não existia esse texto base, começava direto nas questões das áreas. Tá? Vamos lá. Considere que após o pagamento de 24 parcelas de 1.000, mais juros, o cara pagou 24.000 e mais os juros. E taxas estabelecidas por um banco, o cliente esperava que sua dívida fosse reduzida de 24.000. Então, ele depositou 24 parcelas de R$1.000 e mais juros e correções e taxas. Mas ele imaginou que 24.000 fosse abatida da dívida dele. Porém, a redução foi de 16. Olha só que coisa fácil. Em relação a 24, o valor 16 representa um percentual de quanto? Pô, não dava para fazer rapidinho essa questão? Em menos de um minuto? Aqui. Em relação a 24, então 24 é 100%. 16 corresponde a quantos por cento? Ela resolveu isso aqui, ó. Se eu dividir em cima e embaixo por 8.000, olha lá, 2 vezes 100 vezes dividido por 3, 66,7. O mais próximo é 67, letra B. Esse aí dava para fazer em menos de um minuto. Dava ou não dava? Não era fácil? Não era fácil? Então, ninguém pode reclamar desse aí. Alguém fez esse exame já? Já tinha feito essa prova? Ainda não? Eu não tinha feito, não. Eu já. Eu não, Sérgio. Já não... Eu fiz ontem. Tá legal, beleza. Eu só fiz de 16 e 17, mas eu achei mais difícil do que esse. Não, mas são mais difíceis, né? À medida que você vai andando para trás, elas vão ficando mais difíceis. As provas mais recentes têm sido mais fáceis. É por isso que eu estou com muita esperança que a prova da UERJ esse ano seja fácil. Porque a UERJ, ela acompanha, né, os problemas sociais do estado do Rio de Janeiro. Então, eles estão acompanhando os problemas que nós temos de pandemia, de falta de acesso à internet, dificuldade que os alunos tiveram de estudar, de completar o ensino médio. Então, a UERJ é sensível, diferentemente do Enem, é sensível a isso. Então, eu acredito muito que a prova venha de um nível, que a banca vai fazer uma prova, fez uma prova de um nível bem tranquilo. Bom? E se vocês virem lá, a gente vai estar andando ao contrário, né? Vocês vão ver que as provas vão ficando mais difíceis lá para trás. Mas essa questão era muito fácil. Né? Vamos ver a outra questão. Eu não lembro qual era, mas deve ser fácil também. Vamos lá. Também fácil. Olha só. Os números x e y satisfazem as seguintes equações. Olha aqui, ó. Um sisteminha com duas variáveis, x e y. Olha lá. Um sistema muito fácil. Aluna Luísa Werner, o que você faria de início aí logo? O que você faria? Para simplificar esse sistema. O que você faria, colega Breno? Calma, estou pensando. Não, está pensando muito, está perdendo tempo. Eu acho que eu fazia a substituição. O que você faria aqui para resolver esse sistema, para facilitar? Serginho. Isola o X. Eu faria o seguinte, a primeira coisa que eu faria, para que eu vou trabalhar com fração? Vou multiplicar isso aqui por 5 para eliminar os denominadores. Podia substituir direto x ou y aqui, tranquilo, né? Mas o que eu pensei? Vou eliminar esse denominador em 5. Então, vou multiplicar tudo por 5. Olha lá, não ficou mais, ficou mais simpático. O que eu faço agora? Multiplico aqui embaixo por 3. Olha lá, não ficou mais fácil, mais bonito, mais simples? Mais bonito não, isso é feio pra caramba. Mais simples. Então,
Ao multiplicar por 5, eliminei denominadores, fiquei com duas equações sem números racionais, denominadores. Aí multipliquei aqui, ó, eu multiplico por menos 2, eu multipliquei por 3. Porque aí ficou 3 mais 3y, cancelou com menos 3y, 5x igual a 275, x igual a 55. Ora, se x menos y é igual a 30, y é igual a 25. X mais y é igual a 80. Questão difícil? Não, não. Então, Olivia, 2 questões fáceis. 2-0 para mim. Tá legal? Pavão, Que bom. Tá muito quieto. Tá acompanhando, Pavão? Tudo certo. Amandinha, tá beleza? Tudo certo também. Beleza. Carolina, tá safo? Matheus Rodrigues. Vamos lá. Então, ó, duas questões bastante fáceis. E nós vimos lá no início, quando a gente estava conversando, nós temos uma média de 4 minutos por questões. Essas duas aí, a gente levaria 1 minuto para fazer cada uma, no máximo. Vamos lá. Essa aqui também é fácil, mas vocês olham uma figura dessa, já começam a tremer. Olhem para cá. A imagem a seguir representa um cubo, aqui, ó, um cubo aqui vermelhinho, com aresta 2. E nele destaca-se um triângulo. Está vendo um triângulo? AFC, cinza aqui, ó. Tem um triângulo. É como se fosse uma madeira aqui, ó, triangular, na diagonal desse cubo. A projeção ortogonal do triângulo AFC no plano BCD é um triângulo. Qual é a área desse triângulo? Quer dizer, se você projetar esse triângulo cinza ortogonalmente, quer dizer, considere uma luz aqui de cima para baixo perpendicular, né? Qual vai ser a sombra que vai aparecer aqui na base do cubo? Ele diz que vai ser um triângulo. Qual é a área desse triângulo? Só para a gente raciocinar, porque às vezes a gente olha aqui, ó, a projeção ortogonal do triângulo no plano. Ele quer saber o seguinte: qual é a sombra que vai ser projetada se eu botar uma luz aqui em cima, aqui na base do cubo? Ó, imaginem que eu pintei aqui, pintei de preto, aqui, ó. Não é transparente, é uma coisa opaca, tá bom? Pintei o triângulo de preto. E botei uma lanterna ali em cima. Olha lá. Pintei o triângulo de preto, para vocês não pensarem que é uma coisa transparente. Botei uma lanterna lá em cima. Concordam que a sombra que vai ser feita vai ser essa aqui de baixo? Ó, o ponto A vai coincidir com o ponto B. O ponto F vai coincidir com o ponto D. E o ponto C está aqui, o biquinho do triângulo. Deu para ver ou não? Aí o triângulo. Aí o cara pergunta, qual é a área desse triângulo? Olha, aluno Vitor Valente, é um triângulo retângulo, aluno Vitor Valente. Como é que eu calculo a área desse triângulo retângulo, Vitor Valente? Aliás, como a área de qualquer triângulo. Base vezes altura sobre 2. Só que aqui, ó, a base é um cateto do triângulo retângulo e a altura é o outro cateto. Então, olha lá, essa é a sombra projetada lá embaixo. Então, a projeção do triângulo retângulo de catetos medindo 2. A área, base vezes altura, sobre 2. 2 vezes 2 sobre 2 igual a 2 centímetros, resposta C. Dúvidas? Luiz Agazzi, tá safo? Tá safo sim, Sérgio. Isabelle. Tranquilo, Isabelle? Tá acompanhando? Tranquilo, Sérgio. Tô. Bem, deu para acompanhar. Maria Eduarda, conseguiu acompanhar o raciocínio? Consegui sim, Sérgio. Tudinha, Eduarda, conseguiu acompanhar o raciocínio? Consegui, Sérgio. Então também não era difícil, hein? Tá?
Não era tão fácil como os anteriores, mas não era difícil. Então, Olívia, 3-0. Vamos lá. Uhul! Vamos lá. Ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu o seu fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, no valor de 50 mil. Então, o cara tem um capital, ele recebeu 50 mil. Resolveu deixá-lo em uma aplicação bancária, rendendo juros compostos de 4% ao ano, até obter um saldo de 100 mil. Quer dizer, ele vai aplicar em juros compostos até chegar a 100 mil. Esse 100 mil é o que a gente chama de montante. Se esse rendimento ao ano não mudar ao longo de todos os anos, o trabalhador atingirá o seu objetivo após quantos anos? Esse é um problema de juros compostos. E vocês estudaram isso aí, juros compostos, durante 6 anos. Estudaram lá com a tia Camila, com a tia não sei o quê, estudaram 3 anos com o Bruno, revisaram tudo esse ano. Então, é um problema de juros compostos. Eu quero atingir um montante de 100 mil a partir de um capital de 50 e um juros de 4%. Não é? De novo, aluno Breno, aluno soldado Breno, que cismou que tem que ir toda quinta-feira para o quartel. Nunca vi isso, mas vamos lá. Aluno soldado Breno, qual é a formulinha dos juros compostos? Soldado Breno. A dos juros simples eu sei, juros compostos eu não lembro, não. Exatamente. Então, ó, montante é igual ao capital, 1 mais I, esse I é a taxa de juros em decimal, elevado ao tempo. Não é isso? Lembraram disso? Quantas vezes o Bruno fez isso, exercício com isso aí para vocês? 80. 80 ano passado. É ou não é? Então, vamos lá. Olha lá. Eu quero atingir 100 mil, depositando 50 mil, apliquei a formulinha 1, só que na formulinha, ó, a taxa de juros, eu tenho que botar em decimal, não é? Então, 4% é 4 sobre 100, 0,04, elevado a T. T é o X, né? T aqui é o tempo. Ele quer quantos anos? Eu chamei de T. No enunciado ele chama de X. Tá bom? Então, eu tenho que achar esse T. Se o T está lá no expoente, é uma equação exponencial. Então, eu vou isolar o termo que tem T. Ó, passei o 50 aqui para baixo. Legal? Então, cheguei, ó. 2 é igual a 1 mais 0,04T. Tá bom? Olha para cá. Equação exponencial. Como é que eu resolvo? Coloco os dois lados na base. Aí eu teria que botar os dois lados na base 1,04 ou na base 2. Consigo fazer isso? Não. Quando eu não consigo, numa equação exponencial, resolver colocar os dois lados na mesma base, o que é que eu faço? Nós falamos isso há 3 anos. A equação exponencial, como é que eu resolvo? Coloco os dois lados na mesma base. Se não der, taco log dos dois lados. Não foi isso? Isso aí não foi o Bruno, não. Isso aí fui eu que passei para vocês. Então, vou tacar log dos dois lados. Ó. Log de 2, log disso aqui. Ou seja, log de 2, o T foi lá para frente, log de 1,04. Olha só, o exercício me deu, ó. Ele falou, log de 1,04 vale 0,017. E log de 2 vale 0,301. Acabou o problema. Que
é igual a log de 2 sobre log de 1,04. 0,31 sobre 0,17, ou 301 dividido por 17, dá 17,7. O valor mais próximo, 18. Não era tão difícil assim não, hein? Não adianta, Sofia, fazer essa cara feia. Dava para fazer, Sofia. Tiago Zanon, tranquilo? Pô, tranquilo, Sérgio. Só que essa parte do log sempre é meio chatinho. Pô, mas o que é chatinho, rapaz? É porque, sei lá, era mais fácil se não precisasse do log. Pô, mas o cara deu os log aqui, ó. Né? Então, a gente, ó... Olha só. Fórmula de juros compostos. Vocês já aprenderam isso? Fizeram dezenas de exercícios. Apliquei, olha lá. Uma equação t está no expoente, eu tenho que botar 2 na minha base. Na mesma base. Não conseguindo, está com log dos dois lados. Então, vai ficar log de 2, é que log de 1,04 elevado a t. O t vai lá para frente. Olha lá. Pronto. Esses valores são dados no enunciado. Era só fazer essa divisão aí. T igual a 18. Quarta questão, que também não era tão complicada assim. Dava para fazer? Dava. Ia levar 1 minuto? Não. Essa aí dava para levar até os 4 minutos médios aí. Vamos para outra, para a quinta. Essa aí, eu fico imaginando a cara da Sofia, a cara da Olívia, a cara da Amandinha, a olhar para um troço desse, aí fala, pulei. O Breno já olhou e falou, pulei. Calma. Calma. Vamos ler o enunciado? 3 pentágonos regulares congruentes. Regulares significa eles têm todos os lados iguais. Congruente significa que os 3 são iguais. Né? Tá? Então, são palavras que matemática inventa aí para complicar. Os lados são iguais, porque é um pentágono regular, e os pentágonos são iguais, são congruentes. E 4 quadrados. Olha aqui, ó, um pentágono, 2, 3. Quadrado, 1, 2, 3, 4. Conforme ilustra a figura. Acrescentam-se outros pentágonos e quadrados alternadamente. Então, ó, continuando aqui, ó, depois aqui dessa base GH, aqui à direita, vai entrar um outro pentágono, depois um outro quadrado, depois um outro pentágono, depois um outro quadrado, até fechar a bolota. Então, vamos lá. Acrescentam-se outros pentágonos e quadrados alternadamente adjacentes, até se completar o polígono regular. Começou lá em A, B, C, D, GH e fechou em A. Vou formar uma bolota que possui 2 eixos de simetria identificados pelas retas R e S. Ou seja, isso aí é simétrico em relação à reta S e à reta R. Então, ó, aqui para baixo vai ter uma coisa simétrica, como se fosse um espelho na reta S. E imagine um espelho na reta R. Aqui à direita vai ter uma coisa simétrica, fechando a bolota. Se as retas perpendiculares R e S são mediatrizes dos lados AB e FG, então exatamente no meio do lado AB e no lado FG, são mediatrizes, o número de lados do polígono, esse polígono que vai ser formado aqui, ó, A, B, C, D, F, G, H, I, J, pá, parará, 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 e voltou para A, tem quantos lados? Breno falou, pulei. Eu falei, calma, Breno. Vamos lá, olha para cá, Isabelle, ó. Tá aqui. Tá? As retas são mediatrizes, então, considerando 4 divisões como os quadrantes,
dos eixos cartesianos, temos que a parte do polígono visualizado aqui no quadrante 2, ó, ela se repete no quadrante 1, no 3 e no 4. É tudo simétrico. Com as respectivas simetria, embora mantendo o mesmo número de figuras. O polígono é a figura formada pelos lados internos das figuras. Ele quer saber o número de lados. Vou fazer outro calunguinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Você está vendo? Eu rebati isso aqui no primeiro quadrante. Ó, continuei completando. Ó. O quadrado GH, o trapézio, o quadrado, trapézio, depois embaixo, quadrado, trapézio. Viram isso? Porque é tudo simétrico. Ok? Então, agora é só eu contar quantos ladinhos tem aqui esse polígono interno. Partindo de A e voltando a A. Ou, para ficar mais fácil, a gente pode considerar assim, ó. Olha aqui, ó. Quantos pentágonos eu tenho aqui no primeiro quadrante? Olha só. Eu tenho um lado aqui desse pentágono, 2,5. São 4 simétricos, né? Então, eu vou ter, multipliquei por 4. Então, eu vou ter 10 lados, 10 bases de pentágono aqui, ó. 10 lados do pentágono. Quantos quadrados eu tenho nesse primeiro quadrante? Eu tenho aqui, ó, meio, 1, 2,5. Então, esses 2,5 lados vão se repetir 4 vezes. 10 lados. 10 mais 10, 20. Então, eu formo um polígono de 20 lados. Se não, sai contando aqui quantos lados tem. Dúvidas? Sérgio, eu fiz de uma maneira mais fácil de ver. Pois não? Em vez de eu contar esses lados que estavam exatamente na linha aqui, né, como meio, eu peguei, eu excluí esses, aí contei os que tem coisa, os que estão tipo, o pentágono BC até o quadrado EF. Entendi. Fiquei por 4 e depois somei mais 4, né, porque tem esses da linha. São 4. Entendi. Olha, o colega pensou o seguinte, um raciocínio semelhante, mas olha só, ele tirou esse quadrado aqui, o quadrado que tem o lado AB, ele está dividido ao meio. Ele tirou o pentágono que tem a base FG, porque está dividido ao meio. Se você tirar esses dois que estão em cima da linha, você tem 1, 2, 3, 4. Né? 4 completos, 4 figuras completas. Ó. 2 pentágonos e 2 quadrados. E multiplicou isso por 4. 4 vezes 4, 16. Depois ele incluiu os 4 que estão sob a linha. Aí deu 20 lados. Quer dizer, dava para fazer de cabeça também. Né? Foi o que o colega fez. Entenderam o que o colega fez? Então, por isso que é bom vocês tentarem fazer, que vocês vão ver maneiras mais fáceis, maneiras mais difíceis, vão empacar, eu fiz pela resposta. Então, é muito importante que vocês tentem fazer antecipadamente a questão. Tá bom? Eu fiz aqui, ó, olha o que eu fiz. Eu considerei a figura simétrica aqui, né? E aí eu vi, ó, que no primeiro eu tenho 2 lados e meio de um pentágono, multipliquei por 4. E vê que eu tenho 2 lados e meio de um quadrado e multipliquei por 4. Né? O colega não fez figura nenhuma, o colega só raciocinou assim, ó, voltando aqui para cima, tá vendo? Ele pegou aqui nesse quadrante, que está representado aqui no topo aqui da esquerda, ó, ele viu, eu tenho 2 quadrados e 2 pentágonos completos. Multiplicou isso por 4, deu 16. Depois ele pegou as figuras que estão, as 4 figuras que estão em cima da linha. Né? São 2 pentágonos e 2 quadrados, deu 20. Então, são 20 lados. Tá? Para fazer de cabeça como o colega fez. Ok? Entenderam a minha resolução e entenderam a resolução inteligente do colega?
Então, vamos lá. Sim. Vamos lá. Isso aqui nós fizemos aí em sala ano passado, no segundo ano. Fizemos ano passado. Fizemos. Já tínhamos feito esse. Esse é clássico. Nós já tínhamos feito, né? Porque várias questões dessas a gente fez quando estávamos estudando aí, né? Regularmente, né? Deixa eu beber um golinho d'água aqui que eu estou ficando sem voz. Pronto, vamos lá. Os algarismos 2, 4, 5, 6 e 9 foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Então, o cara pegou todos os números possíveis com 5 algarismos. Repetidos, não repetidos, não interessa. Ele pegou todos os números possíveis escritos com 5 algarismos. Esses aqui. Daria permutação de 5, daria 120 números, né? Ele deu alguns exemplos só. Cada um desses números foi registrado em um único cartão. Então, ele deu alguns exemplos, ó. 24.644, 45.996, 66.666, paraná. Na verdade, existem muito mais números de 5 algarismos feitos com esses aqui. Na verdade, daria 5 a quinta, né? Porque posso ter um número repetido, daria 5 a quinta números, é número pra cacete. Mas ele representou aqui alguns. Tá? Falou assim, ó, algum desses cartões podem ser lidos de duas maneiras, como é o caso dos cartões C, D e E. Observe, cartão C, ó, 66666. Você pode ler, se você virá-lo, 99999. Cartão D, 99696. Se você rodá-lo, vai transformar em 96966. Cartão E. Então, ele está querendo dizer que dessas dezenas de cartões que eu posso escrever, alguns deles, se eu virá-lo de cabeça para baixo, eu consigo formar um outro número. Eu consigo ler também, formando um número. Se tiver um 2 aqui, você virar, não dá para ver nada. Um 4, se você virar, não vai dar para formar um número legível. Mas se você virar alguns cartões, dá. Total de cartões que admitem duas leituras é. Então, observe aqui, ó, o cartão D, que ele deu como exemplo, né? Era 96966. Quando você rodou ele ficou 99696. O cartão E, que era 66969, quando você rodou, ficou 66969. Mas observe que isso só acontece, qualquer outro desses algarismos que estão lá em cima, se você girar os 5, você forma uma figura, um caractere que não dá para ler. Se você virar o 4, mesma coisa. O 2, mesma coisa. Agora, se você rodar o 6 ou o 9, você continua lendo. O que era 6 virou 9, o que é 9 vira 6. Então, isso só pode acontecer com aqueles cartões, né, que apresentam 6 e 9. Como são 5 dígitos, existem para cada dígito aqui, né, são números com 5 dígitos, duas possibilidades. 6 ou 9, 6 ou 9, 6 ou 9, 6 ou 9, 6 ou 9. Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho duas possibilidades para a primeira casinha, duas para a segunda, 2, 32. Então, dá para eu formar 32 cartões que admitem essas duas leituras, né? Se você girá-los, você continua formando um número lógico, um número legível. Lembra dessa questão? Já tínhamos feito, né? Tranquila? Vamos lá. A soma de dois números naturais diferentes é 68. Ambos são múltiplos de 17. Então, por exemplo, um número pode ser 17 vezes 1, o outro 17 vezes 2, o outro 17 vezes 3, o outro 17 vezes 4, porque ambos são múltiplos de 17. E os dois somados
tem que dar 68. Né? A diferença entre o maior e o menor é... Ó, a soma dos dois tem que ser 68. Um é 17 vezes alguma coisa, o outro é 17 vezes alguma coisa. Veja só, se você considerar 0, 17 vezes 0 dá 0. O outro teria que ser 17 vezes 4, 68. A diferença não tem na resposta, então não pode ser 0. 0 não serve. Né? Você pode colocar aqui, ó, 17 vezes um número, mais 17 vezes o outro é igual a 68. Ou seja, a soma desses dois números tem que dar 4. Né? Esses fatores que eu vou multiplicar, ó, 17 vezes 0, 17 vezes 1, 17 vezes 2, 17 vezes 3, 17 vezes 4, até dar 68, a soma tem que dar 4. Será que eu posso multiplicar por 0 e o outro por 4? Poderia. Um número ficaria 0, o outro 68. Só que eu não tenho essa resposta aqui, ó. Então, ó, a soma dos dois números que eu tenho que multiplicar, o 17, tem que dar 4. Os números possíveis vão ser 1 e 3. Porque se fosse 2 e 2, daria 34 e 34. A diferença dá 0. Não tem resposta. Então, só pode ser 17 vezes 1 e 17 vezes 3. Porque aí a soma dá 68. Ó, K1 não pode ser 0 e K2, 4. Pois um número seria 0, o outro 68. A diferença daria 68, não tem resposta. Será que poderia ser 2 e 2? 34 e 34? Poderia. Se tivesse essa resposta 0, até poderia. Mas se eu botar 34 e 34, os dois números múltiplos de 17, a diferença dá 0. Não tem resposta. Então, os únicos que me possibilitam a resposta são quando eu multiplicar 17 por 1 e 17 por 3. Ó, 17 vezes 3 dá 51, 17 vezes 1 dá 17. A soma dá 68 e a diferença dá 34. Observação 2. Esta questão poderia ser resolvida apenas observando que se dois números são múltiplos de 17, a diferença também será. No caso, a única opção que eu tenho múltiplo de 17 é 34. Então, o Arthur falou assim, eu fiz de cabeça. Sim, poderia fazer. Porque, ó, se eu tenho dois números múltiplos de 17, a soma deles, ou a diferença deles, ou o produto deles, também vai ser múltiplo de 17. Então, na resposta, a única resposta múltipla de 17 é 34. Só poderia ser letra B. Sérgio, eu quase fiz do jeito que você falou. Uhum. Eu fiz o seguinte, eu vi quais eram os múltiplos de 17, né? Deu 17, 34, 51 e 68. E não zero. Pode ser mais do que isso, porque 68 é o máximo. E zero também, não esqueceu que são números naturais. Zero é múltiplo. Então, na verdade, os múltiplos seriam 0, 17, 34 e 68. Não é? Mas se você escolher 0 e 68, a diferença dá 68, não tem. Não é? Aí eu vi aqui, né? O 17, 34, 51, 68, né? E ele falou que os números eram diferentes, né? Naturais diferentes. Então não podia ser o mesmo. Não podia ser 34, 34. Né? E né? mesmo porque se fosse 34, 34... A diferença ia ser 0. Né? Aí eu peguei desses 4 que eu achei aqui, qual que a soma daria 68? Era o 17 e o 51. Aí, como a diferença entre eles era 34, achei a resposta. Exatamente. Né? Tem sempre várias maneiras de fazer. Por isso é que eu peço de novo que vocês tentem fazer antes as questões da próxima aula, né? a prova da próxima aula, porque a gente vai ver formas diferentes. Né? Você fez de uma maneira, eu posso fazer de outra, o colega fez de outra, o outro fez pela resposta, e a gente vai sempre estar acrescentando alguma coisa aí no nosso conhecimento. Todos compreenderam? Tranquilo? Vamos lá. Qual é a outra? Essa é complicada. Essa é complicada.
eu ver depois desse qual é. Acabou, é o último. Ainda bem. Essa é complicada. Vamos fazer com calma. Esse é o último. Olha só. Nós temos um número aqui, tá vendo? Os dígitos estão representados por A1, A2, A3, A4, A5, A6. Isso aqui são dígitos, tá? Por exemplo, aqui, ó, dentro do quadrado aqui, dentro do retângulo. 178.409, tá? Então, é um número que tem 6 algarismos. Que ele chamou de A1, A2, A3, isso aqui não tem nada a ver com PA, não, tá? A1, A2, A3, ele chamou aqui os 5 algarismos. Esse número de 6 algarismos, olha o que ele fala, é divisível por 11 se o valor da expressão também é divisível por 11. Que expressão é essa? Você pegar, ó, o primeiro aqui, o A1 menos o A2, somar com A3 menos o A4, somar com A5 menos A6. Por exemplo, olha aqui no exemplo, ó, eu tenho esse número com 6 algarismos. Ele é divisível por 11 se você pegar o último menos o penúltimo, ó, 9 menos 0, somar a diferença do antepenúltimo menos o antecessor dele, 4 menos 8, somar com o antecessor, 7 menos 1. Deu 11. Como 11 é múltiplo de 11, ou seja, 11 é divisível por 11, então esse número 178.409 é divisível por 11. Deu para entender o critério de divisibilidade por 11 que ele inventou? Existem outros, mas ele inventou. O cara deu esse critério. Inventou não, ele deu esse critério. Então eu pego aqui, ó, o algarismo das unidades menos das dezenas, somo com das centenas menos do décimo de milhar, depois centésimo de milhar, tá bom? Menos o antecessor. Assim vai. Bom, vamos lá agora para o exercício. Até aqui foi a explicação de como é que eu sei se o número é múltiplo de 11. Tá legal? Vamos lá. Aí ele deu uma senha. 3894XY. Tem 6 dígitos. Sendo X e Y desse conjunto aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, X e Y saem desse conjunto. Ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Se essa senha forma um número divisível por 99, o algarismo Y é igual a... Opa! Então, vamos lá. Quando é que o número é divisível por 99? Então, para ele ser divisível por 99, ele tem que ser divisível por 11 e por 9. Então, ó, lembrete, número natural múltiplo de 11. 0, 11, 22, 33, 44, etc. Vamos lá. Se a senha é um múltiplo de 99, então é simultaneamente múltiplo de 11 e 9. E para o número ser múltiplo de 99, ou divisível por 99, ele tem que ser divisível por 11 e por 9. Quando é que o número é múltiplo de 9? Alguém lembra? É quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos dá um número múltiplo de 9, né? Então, a 36 é divisível por 9. Por quê? Porque 3 mais 6 dá 9. 369 é divisível por 9. Porque se você somar 3 mais 6 mais 9, dá 18, que é múltiplo de 9. E múltiplo de 11, eu já sei que o cara me deu um critério aqui. Então, eu tenho que ver quais são os números x e y que, ao mesmo tempo, vão formar um número múltiplo de 9 e múltiplo de 11. Tá bom? Então, para ser múltiplo de 9, se você somar 3 mais 8, mais 9, mais 4, mais x, mais y, que dá 24 mais x mais y,
isso aqui tem que ser um número múltiplo de 9. Lembram desse critério que vocês aprenderam lá no Fundamental? Um número é múltiplo de 9, uma soma dos valores absolutos dos seus algarismos dá múltiplo de 9. Então, ó, 24 mais 2 números tem que dar um múltiplo de 9.